Bom, então, boa noite. A partir de agora, a reunião está sendo gravada. Anilton, está aparecendo só a tela do Google Meet para a gente. Ah, tá. Um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. E agora? Agora está aparecendo o PowerPoint. Tudo certo? Tudo certo. Pode começar. Bom. Pessoal, lembrando que, sim, a ideia é fazer uma aula, um bate-papo. Então, de acordo com o que eles forem apresentando, a gente pode interromper, fazer perguntas, discutir, não precisa esperar até o final, tá? Então, é para ser um bate-papo, um clima de aula mesmo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vamos começar apresentando a aula sobre propriedades acústicas dos materiais, fundamentos, medidas e aplicações. Bom, vamos começar falando sobre acústica, que é um ramo da física que estuda o som, bem como sua produção, transmissão, controle e recepção. E isso, principalmente, né, é muito usado, né, na engenharia e arquitetura. E o mais aplicado no comportamento do som, dos materiais, ambientes construídos, essencialmente para o conforto e a funcionalidade dos espaços, tá? Bom, o objetivo é discutir o conceito físico do som, compreender frequência e intensidade sonora, estudar os fenômenos de absorção, reflexão e transmissão, relacionar tipos de materiais e suas propriedades acústicas, apresentar métodos e equipamentos de medição, aplicar conceitos na otimização de ambientes construídos. Bom, o que é som? Para me começar falando o que é som, vamos começar por ondas. O que é ondas? Ondas é uma perturbação de um meio. Então, toda vez que eu perturbo um meio, eu gero uma onda. Vamos começar por um exemplo numa corda. Se uma extremidade da corda eu amarrar em uma haste, alguma coisa, e pegar outra extremidade, dar um pulso com a mão, o que eu vejo? Eu vejo uma onda se propagando. Então, uma deformação daquele meio, e ela se propaga na corda. Então, ela vai se propagar até encontrar a parte fixa da corda, e ela vai voltar no sentido ao contrário. Então, isso é uma onda unidimensional. Já temos também, imagine agora que nós temos um lago ou um recipiente com água. Toda vez que eu perturbo, pego um objeto e começo a perturbar um lago ou um recipiente com água, nós vemos que gera ondas. E essas ondas, o que? Ela se propaga. Então, ela está tendo um meio, ela está se propagando naquele meio, que é a água. Nesse caso, essas ondas têm duas dimensões, que é a dimensão de um plano. Então, chamados unidimensionais. E, por último, temos o exemplo de a onda tridimensional, que é o som. Então, quando nós conversamos, nossas cordas vocais, ela perturba o meio, que é o ar. Então, essa perturbação, ela se propaga, entendeu? Só que ela está numa certa frequência, onde podemos captar, os nossos ouvidos, os tímpanos, capta essa onda. Então, isso é a fala, nada mais é que uma onda. E para representar melhor, eu trouxe aqui na figura. Então, aqui temos uma figura aqui, onde tem um alto-falante, e esse alto-falante, a gente podemos perceber que conforme no seu funcionamento, ele começa a vibrar. E essas vibrações, ela cria padrões. Aí, nesse caso aqui, as moléculas de ar, representado por essas bolinhas azuis. Então, ela cria espaços com maior pressão e menor pressão. Aqui onde eu vejo as bolinhas mais próximas uma das outras, tem uma maior pressão. Em outros campos eu vou ter menor pressão. Então, essa diferença de pressão das moléculas do ar, ela é o comportamento da onda, das ondas sonoras. E como toda onda, ela pode ser também representada
Aqui embaixo, temos aqui uma onda senoidal. Então, nessa onda, eu posso tirar daqui a amplitude. Aqui em vermelho, eu tenho um ponto médio, né? Então, desse ponto médio até a parte mais alta dessa onda aqui, chamada crista, eu tenho essa medida chamada de amplitude. Ou do ponto médio até a parte mais baixa, que é chamado vale, também mede-se amplitude. Tá? Com isso também eu tenho o comprimento de onda, que o comprimento de onda nada mais é que um ciclo completo. Se eu pegar dessa primeira crista aqui e começar a caminhar, quando eu voltar na outra crista, eu tenho um ciclo completo. Se eu passar da crista, começa a repetir esse ciclo. Então, uma onda é um ciclo completo. E essa onda também ela tem um comprimento, que é o comprimento de um ciclo, ou seja, da parte mais alta da crista até a outra parte mais alta tem uma onda completa, um comprimento de onda. Bom, e se eu tenho um comprimento de onda, também eu posso calcular a frequência. Tá? Então, essas são as características das ondas sonoras também. Bom, pessoal, conforme vocês quiserem, pode ir interferindo. Bom, frequência. Bom, para me explicar melhor a frequência, vamos voltar lá no exemplo da água, do recipiente com água. Então, o que é a frequência? É a quantidade de onda gerada por unidade de tempo, ou seja, por segundo. Então, se eu pegar um objeto e começar a interferir na água, toda vez que eu faço uma perturbação na água, eu gero uma onda. Ou seja, se em um segundo eu fizer uma perturbação, a cada um segundo eu fizer uma perturbação na água, eu vou estar gerando uma onda. Ou seja, quer dizer que eu tenho ali uma onda com 1 Hz de frequência. Ou se eu, a cada um segundo eu fizer duas perturbações, eu vou gerar 2 ondas. Ou seja, a cada um segundo eu fizer 2 perturbações, eu tenho 2 Hz, uma frequência de 2 Hz. E assim por diante. Se eu conseguir fazer 10 perturbações em um segundo, eu tenho uma frequência de 10 Hz. Mais ou menos isso. Então, pessoal, aqui eu também trouxe um espectro. O Júlio, em aulas passadas, ele falou sobre o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético ele vai desde das ondas de rádio até as ondas de alta frequência, que são as alfa, beta, gama, que é emitido por radiação. Ou seja, ali, então, em cada frequência, temos uma aplicação. Aqui, nas ondas sonoras, também temos. Então, trouxe aqui as frequências, que tem a ver com o comprimento, temos também, tem relação com o comprimento de onda. Conforme eu vou aumentando a frequência, o meu comprimento de onda vai diminuindo e essa onda ela vai ficando cada vez mais energética. Então, de 0 Hz, a frequência de 0 Hz até 16 está dentro do infrassom. De 16 a 20 mil Hz está dentro do espectro audível. E acima de 1000 Hz está dentro do ultrassom. Tá? Então, para o infrassom, nosso ouvido tem a capacidade de captar essas ondas entre 16 e 20 mil Hz. Já abaixo disso, temos alguns animais, como os gatos. Os gatos eles conseguem captar essas ondas abaixo. Ou acima, já no ultrassom, temos também, o nosso ouvido não consegue captar essas ondas. Só que também temos alguns animais, como os golfinhos, os morcegos, já eles conseguem captar as ondas um pouco a frequência acima, tá? E aqui também eu trouxe os parâmetros de sons graves. Alguns sons graves, eles são menores de 250 Hz, ou seja, até 250 Hz eu tenho sons graves, os sons médios eu tenho na faixa de 250 a 2000 Hz, e eu tenho os sons agudos, que é acima de 2000 Hz. Tá? Aí só para exemplificar aqui, temos também a voz humana, que está entre 500 a 400 Hz. Bom, eu trouxe também aqui uma tabela que relaciona as frequências
percebidas por alguns seres vivos, começando pelos seres humanos. Temos aí a percepção de 20 a 20 kHz. Temos aí os elefantes, que vai de 20 a 10 mil Hz. Temos os cães. Os cães têm uma faixa um pouquinho maior, que entra ali no infrassom, que está nos 15 Hz, vai até 45 mil Hz. Temos a baleia ali, que está um pouco mais, começa em 40, vai até 80 mil Hz. Temos o morcego, que começa em 1000 Hz, vai até 160 mil. Isso aqui é só a título de curiosidade mesmo. Bom, se eu tenho uma onda, a onda mecânica, ela se propaga no meio, ou seja, então ela tem velocidade. E essa velocidade das ondas, ela também depende do meio, tá? E dependendo principalmente da densidade, a velocidade das ondas depende do meio. Então, depende da densidade do meio em que ela está se propagando, né, que é a unidade, a massa por unidade medida, e tem também o módulo de elasticidade, que é a capacidade do material de retornar à sua forma original. Então, esses dois fenômenos, ela interfere diretamente na velocidade das ondas em seu meio. Bom, então trouxe aqui uma tabela onde eu tenho a velocidade dos sólidos, que é maior que a velocidade dos líquidos, que ainda é maior que a velocidade dos gases. Então, aqui eu trouxe o ar, que ele está a 20 graus Celsius, que eu tenho uma velocidade de 343 metros por segundo. Um pouquinho após eu tenho a água, que tem uma velocidade um pouquinho maior, tá, entre 1.480 metros por segundo. Depois vem o latão, a 3.500, vem o alumínio, 4.420, vem até chegar... Aí temos o aço também, que é 6.000 metros por segundo. Então, vemos também que cada material desse tem densidades diferentes e modos de elasticidade diferentes, que tem a ver com a ligação dos átomos. Bom, temos a intensidade sonora, conceitos e medições. Bom, a intensidade sonora, ela nada mais é que a quantidade de energia transportada por essa onda por unidade por metro quadrado. Ou se eu tiver, toda vez que eu tenho uma fonte, ela está emitindo intensidade sonora, ou seja, ela está transportando energia. Então, a intensidade é a quantidade de energia transportada por metros quadrados. Bom, aqui eu trouxe uma relação matemática, onde o I é a intensidade sonora, o P é a potência da fonte sonora, no caso pode ser um alto-falante, e o A é a área, que sempre ela é perpendicular à propagação da onda. Bom, aqui eu trouxe, nessa figura à direita, eu trouxe essa figura aqui para definir o conceito. Aqui, nessa parte mais em azul, eu tenho um alto-falante, onde estou dando origem à onda. E a onda sonora, ela é tridimensional, ou seja, ela se propaga como se fosse uma esfera onde o raio dela está aumentando. Então, conforme esse raio, nós conseguimos, esse som chega para a gente cada vez com menor intensidade. Só para a gente ter uma noção aqui, a intensidade ela é igual a 1 dividido pelo raio ao quadrado. Ou seja, aqui eu tenho a fonte emissora. Conforme eu vou distanciando, ela vai diminuindo ao quadrado. Aqui eu tenho... Ela tem a mesma intensidade, conforme eu vou aumentando o raio da esfera, ou seja, a distância entre a fonte emissora e o observador, eu vou... esse raio é o raio ao quadrado, ou seja, aqui na distância de 2R eu vou ouvir essa intensidade 4 vezes menor. Se eu mudar aqui para a distância de 3 vezes o raio, eu vou
está ouvindo 9 vezes, essa intensidade 9 vezes um nono, ou seja, 9 vezes menor a intensidade, e assim por diante. Então, esse comportamento, ele se enquadra no comportamento de logaritmo. Então, a relação das ondas medido em watts por metro quadrado, ela é muito grande, porque quando eu relaciono a menor medida, a menor quantidade medida percebida pelo ouvido, a intensidade é igual a 10 a menos 12 watts por metro cúbico. E a maior, no limiar ali, o máximo de intensidade ouvida está igual a 1 watts por metro cúbico. Ou seja, a janela entre 1 a menos 12 e 1 está aí relacionada quase a 1 trilhão, ou seja, é uma janela muito grande, é um espaço muito grande de medidas para ser trabalhado. Com isso, quando eu jogo, como essa onda tem, principalmente a onda sonora, tem comportamento que pode ser medido na base de log, na base 10, então, com isso eu consigo ter uma faixa menor de medida, que vai de 0 ao menor som ouvido pelo ouvido, pelos seres humanos, até 12, que é o limiar ali de máximo que pode ser ouvido. Então, quando eu aplico o log, eu tenho essa faixa um pouco menor, mais fácil de trabalhar, certo? Queria complementar algumas coisas que você falou até o momento, Nilton. Sim. Primeira coisa, eu mandei até lá no grupo, né, que você falou, você definiu o que era grave, o que era agudo, né? Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas eu mandei lá no grupo, 250 Hz seria esse som aqui. Vocês conseguem ouvir daí? Não. Não. Então, deixa eu... Como é que faz? Agora sim. Então, isso são 250 Hz. O que você chamou de intensidade média mesmo? Com sua apresentação? Menor do que isso é quanto mais grave. Isso, mais grave. Menor que até 250 Hz são os graves. Isso seria 200 Hz. Mas abaixo de 250 é o grave. Aí o agudo, você definiu que valor? 2.000? Isso. Os sons agudos é acima de 2.000. 2.000 Hz. É isso aqui, ó. E aí qualquer coisa entre isso é, né, o intermediário. Então, para a gente ter noção, 440 Hz, o que é? Isso daqui 220, será? 1 kHz. Então, esse já é uma frequência que começa a incomodar já, né? Sim. Então, eu queria fazer esse comentário. Segundo comentário, se você quiser voltar a colocar a sua... já voltou. Esse detalhe que você está explicando sobre a onda ser tridimensional e ela espalhar, esse gráfico daí, ele é uma média, tá? Sim. Porque a frequência, o espalhamento
do som depende da frequência também. Então, o grave espalha muito mais do que o agudo. Então, se você tem uma fonte de som, um alto-falante que está posicionado e o som é extremamente agudo, ele vai ser muito mais direcional. Se esse som grave, se esse alto-falante estiver emitindo um som muito grave, esse som vai espalhar muito mais rápido, vai ser muito mais aberto, vai espalhar até para trás do alto-falante, certo? Então, as frequências baixas espalham mais. E, além disso, também por isso, as frequências... Calma. E as frequências graves, elas perdem menos energia na propagação. Então, a frequência aguda, ela morre... Se você tiver dois alto-falantes, um com uma frequência só aguda, uma frequência só grave, os dois ligados na mesma potência, quando você estiver muito longe, você vai ouvir o grave, mas não vai ouvir o agudo. Um exemplo disso é, você passa perto do parque de exposições quando tem show. O que você escuta? Só a batida, né? Só o bum, 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 bum. Por isso. Porque o grave, ele espalha para todas as direções e ele perde mais energia. Então, ele consegue propagar numa distância maior. Então, isso que você falou é verdade, mas é uma média. Tem a ver com a frequência. E a questão do log, ela é bem interessante, porque é utilizado esse logaritmo, porque a gente percebe assim. O nosso ouvido percebe a diferença de frequência, de intensidade sonora numa questão logarítmica. Então, se a gente usasse uma escala linear, o dobro da intensidade não traz para a gente o dobro de sensação. Tá? Ou seja, então, eu li também que a cada 10 vezes que você aumenta, o ouvido vai ouvir uma vez, um pouquinho a mais, em média uma vez, né? Então, que é exatamente o log da base 10. Base 10, isso. E eu procurei esse gráfico, não sei se você vai mostrar, só que eu não achei ele melhor. Que também é uma coisa importante e interessante. Cadê? Esse gráfico aqui, que ele mostra o limiar da dor lá em cima, o quanto que a gente suporta. Então, você pode ver que para frequências mais agudas a gente suporta menos do que para frequências mais graves. Então, é por isso que nem eu liguei ali o alto-falante, 1 kHz já incomodou, né? Mas ele estava na mesma potência do 250, teoricamente. Né? Então, quanto mais agudo, mais sensível o nosso ouvido é, e maior a percepção da sensação que o volume está mais alto, porque a gente é mais sensível. E o nosso limiar também do mínimo de nível sonoro que a gente consegue escutar, como o ouvido é mais sensível para o agudo, qualquer sonzinho agudo é mais fácil da gente escutar. Mas quanto mais para o grave a gente vai, maior tem que ser a intensidade sonora para a gente perceber o som. Então, só isso que eu queria complementar. Não sei se você ia mostrar esse gráfico, mas esse é um gráfico muito importante quando você está pensando no isolamento acústico, né? Sim. Mais para frente eu trago uma tabela sobre absorção sonora. E tem um pouco. Beleza. Então, pode continuar, por favor. Deixa eu achar aqui de volta.
Como que tá para vocês aí? Acho que eu voltei aqui e fiz uma... Tá aparecendo tela cheia? Não, tá aparecendo o PowerPoint onde você monta. Eu acho que tem que compartilhar outra janela. Tá, deixa eu voltar aqui. Isso aí? Beleza. Bom, temos algumas interações dos fenômenos acústicos e algumas interações do som com a matéria. Com isso, temos aqui a interação os fenômenos de reflexão, de absorção e de transmissão. Então, aqui eu trouxe um gráfico aonde aqui nessa seta preta eu tenho um som incidente. Quando ela chega aqui neste objeto, ela é refletida. Então temos aí reflexão do som, é totalmente refletido. Temos também a questão da absorção, aonde o som ele interage com o objeto, nesse caso aqui esse aparato. Geralmente os materiais aonde são absorvedor ou consegue absorver o som são materiais porosos. Essa onda ela interage com as paredes dos poros e lá por fricção, pela interação das moléculas com os poros, ela acaba absorvendo esse som, fazendo com que parte dele seja transformado em energia térmica. E também temos a transmissão, aonde o som incidente ele transmite, pode ser uma parede, transmite a parede de um lado para o outro. A parte da transmissão é a mais fácil de todas. Às vezes estamos em casa, tem pessoas em outro cômodo, onde está fechado. Vamos supor que, um exemplo, estamos numa casa em cômodos diferentes, mas eu consigo ouvir, assim mesmo ainda eu consigo ouvir conversas que está atravessando a parede, ou seja, é a transmissão. Bom, a reflexão do som é que eu trouxe. A reflexão do som é como a onda sonora atinge a superfície e retorna ao ambiente, em vez de ser absorvido ou transmitido. Geralmente são em superfícies duras, lisas e não onde essas ondas não conseguem penetrar o material. Temos também a absorção sonora, que é quando o som atinge o material, parte dessa energia é convertida em calor e outra quantidade são refletidas ao ambiente. Geralmente, quando o som ele encontra um material que ele é flexível e tem cavidades, ou seja, poroso, ele perde energia por fricção, como eu falei anteriormente, entre as moléculas e o ar, né, e a matéria. E essa energia, ela transformada em calor, ela é imperceptível. Né? E geralmente desses materiais é calculado seus coeficientes de absorção, aonde ele varia de 0 a 1. Quando eu tenho um coeficiente igual a 0, ou seja, eu não tenho nenhum som absorvido. É totalmente 100% desse som, ou quase 100%, é refletido. Quando eu tenho o coeficiente de absorção que é igual a 1, todo som é absorvido. Então, para colaborar com essas informações, eu trouxe aqui uma tabela onde eu tenho aqui as frequências e os materiais. Aqui a frequência ele começa em 125 Hz, vai até 4.000 Hz. Então eu tenho a Land Rocha, com uma espécie, ele fez um cálculo teórico, onde eu tenho uma Land Rocha com 50 milímetros de espessura, e o coeficiente de absorção ele varia conforme a frequência de som emitido. Ou seja, esse material, a lã de rocha,
conforme eu vou aumentando a frequência, a absorção dele é melhor. Assim, isso também ocorre para lã de vidro, conforme eu vou aumentando a frequência, eu vou tendo uma melhor absorção desse material, já que eu tenho um pouco diferente já a espuma de poliéster de 50 milímetros. Ela é um pouquinho diferente, ela começa a absorver esse som em 250 Hz, vai até 1000 Hz. Ou seja, o som mais grave, ela não consegue absorver o som mais grave, nem o som agudo acima de 1000 Hz. Então, aí eu tenho aqui outros materiais também. Temos aqui, podemos chegar na conclusão que a absorção desse material depende da frequência com que o som é emitido. Então, tem faixa de frequência que alguns materiais são melhores, outros não. Por isso que quando é usado em muitos projetos, eu estudei alguns artigos que em muitos projetos realizado faz uma junção de um ou dois materiais para chegar num melhor aproveitamento, numa construção com um melhor aproveitamento dessas características. Bom, e por último também temos aqui a transmissão do som, que ele acontece quando a onda atravessa o material, que seria de um cômodo para outro cômodo dentro de uma casa, né? E quando encontra uma parede, janela ou divisória, parte dessa energia sonora pode passar para o outro lado. Quando temos a transmissão, parte dessa energia é refletida, outra é transmitida. E pode ter também até alguma fração que é absorvida, mas é nítido a transmissão dessas ondas. Aí aqui começamos a entrar em técnicas de medições acústicas. Então, técnicas são utilizadas para medir sons no ambiente, né? Envolve avaliação de ruídos, vibrações e pressão sonora. Aí aqui listamos o decibelímetro, SPL, mede a intensidade sonora, é medida em decibéis. Temos o tubo de impedância, que mede os coeficientes de absorção, que é realizado a partir de dois microfones, né? Então, coloca-se um material em sua extremidade e é emitido um som com frequências características. Então, você tem a frequência ali incidente e a frequência que interage, essa frequência incidente, ela interage com o material. Aí a gente consegue ver a frequência que é transmitida, a frequência que é refletida, e através dessa intensidade consegue também saber quanto foi absorvido pelo material. Tem também o tubo de impedância de coeficiente de absorção, tem a câmara reverberante, né, que mede o tempo de reverberação, que é também sons que são refletidos, e esses sons refletidos interferem no ambiente. Isso é muito visível em ambientes fechados, onde tem bastante pessoas, talvez em festas ou em restaurantes. Então, muita gente conversando, chega uma hora que você percebe um ruído que ele acaba interferindo nas conversas, deixando o ambiente um pouco desagradável. E tem um analisador de espectro de distribuição de frequências. E tudo isso temos aqui para colaborar com isso, temos algumas normas para que está ligado diretamente com essas caracterizações de ondas. Bom, e temos também, aqui eu trouxe as frequências críticas para os tratamentos, né? Dos 250 a 400, 4.000 Hz, mais relevantes para a inteligibilidade da fala, ou seja, são ondas que merecem um tratamento especial, aí, principalmente em ambientes fechados, que tem a ver com a reverberação. Tem acima de 250 Hz também, elas podem causar vibrações e desconforto estrutural. Quando tem no caso de alguns sons, quando temos shows. E acima de 4.000 Hz contribui para a reflexão aguda e reverberantes também.
tratamentos acústicos o tratamento acústico, quando busca-se eficiência, deve priorizar essas faixas de frequências. Maravilha, professor, posso colocar na minha tela em vez de apresentar na dele? Tem problema? Pode. Eu só queria que ele voltasse um pouco. Você vai mostrar esses equipamentos que ele comentou de medida? Isso. Uhum. Você vai? Então beleza. Então, vou esperar você falar, então. Tá aparecendo para vocês aí? Tela cheia ou não? Não. Não? Peraí. E agora? Agora sim. Tá. Deixa eu pegar onde a Newton parou aqui. Isso, maravilha. Então, essa parte de acústica tem algumas aplicações na prática para fazer estudos e até mesmo a regularização, né, do meio até mesmo trabalhístico. Então, por exemplo, tem algumas normas que até o Newton apresentou, eu vou reapresentar mais para frente, que ele estabelece algumas margens, né, alguns limites para ser executados em ambientes de trabalho, até mesmo a lei do silêncio, um exemplo, né, que tem até um certo volume, até uma certa frequência, até um certo horário, você pode utilizar aquele som. Então, é utilizado nessas aplicações práticas, né, tanto em leis como em normas, e até mesmo na saúde do próprio ocupante, né, daquele ambiente. Então, onde que é mais utilizado, né, onde que é mais aplicado essas leis aí, ou essas normas, né? Então, é usado muito em estádio, em auditório, né? Então, é feito um estudo, né, tem essas normas, para que façam essa absorção, né, desses sons, né, porque não saiam, né, daquele local. Então eles fazem a absorção e são difusores. Tem a parte da escola, né, que faz a parte onde traz esse conforto para esses ocupantes, né. Tem hospitais onde traz um menor ruído, né, para trazer o bem-estar também para esses ocupantes. Residências, né, onde traz o isolamento de um cômodo para o outro. Cenários, shows, eventos, tanto em questão, igual eu mencionei, né, em questão de altura, limite, frequência, né, do show para que não ultrapasse, né, determinada distância ou barreira. Então, há todo um estudo, né, e esse estudo geralmente é feito por equipamentos, né, e através também de normas. Então, aqui tem algumas normas brasileiras para fazer esse controle, né, esse limite para cada ambiente também, né? Então, a gente tem a BNT, NBR 10151, que é mais por ruídos de comunidade, né? Limite noturno, aquela geralmente é mencionado como lei do silêncio, né? Então, até um certo horário, até um certo volume, então você pode utilizar. Então, a gente usa também, né, essa lei, né? Então é de 45 a 55 decibéis. Tem a NBR 10152, que é o conforto acústico, né? Já envolve um pouco mais a parte de edificações, né? A parte, por exemplo, de condomínios, hotéis, para que não perturbe, né, o hóspede ao lado ou o vizinho ao lado. Tem a NR 15, que é mais para profissionais, né, os trabalhadores, que aí já vou mencionar também alguns equipamentos que fazem todo esse estudo, esse cuidado, né, em analisar e ver se realmente aquele trabalhador ou aquele ocupante esteja, né, no conforto auditivo compatível com a norma, né. Então,
para o trabalhador, né, 85 decibéis, durante umas 8 horas aí de exposição ao som, né, contínuo ou intermitente que seja, né. Tem o CONAMA, né, 00190, que é ruídos industriais, a gente já parte para a parte de indústrias, né, então aquele barulhos de equipamentos, ferramentas, também são avaliados, né, através de equipamentos e de normas. E tem as leis municipais, né, que são ruídos urbanos mesmo, regularização de especificações da cidade, enfim, tem até mesmo questões de centros urbanos, né, aquelas propagandas como áudio, enfim, né, também tem essas leis que controlam, né, a frequência, ou o volume, o decibéis, na verdade, para que não fique um ambiente ou uma situação desconfortável. Aqui tem alguns equipamentos, não vou citar todos também, porque são vários equipamentos, mas alguns dos mais importantes, né, o decibelímetro, esse daqui ele mede mais a frequência em decímetro, tá? Então, é utilizado bastante também. Calma, ele não mede frequência. Desculpa, a frequência, né? Ele Mas não mede frequência. não mede frequência, né? Mede a pressão do som, no caso. Ele mede, ele soma a pressão de todas as frequências juntas. Isso, ele faz a medida de pressão total do som, mas você não tem informação nenhuma sobre em que frequência está o som. Frequência não, eu me equivoquei. É sobre a pressão sonora, tá? É a pressão do som, que é em decímetro, decibelímetro, no caso. E aí sim, ele faz esse cálculo, né, para saber se aquela porcentagem, a quantidade, né, que é especificado por cada norma ou por cada lei. Então, dependendo da situação, você vem com esse aparelhinho, que eu já vou mostrar para vocês, onde ele mede o decibelímetro. E aí dá para ter noção se está fora da norma, se está desconfortável, se está confortável, e aí ele mantém um padrão. Temos o analisador de espectro. Esse daqui ele é muito usado, principalmente em shows, em eventos, estúdios musicais também. E tem aquela frequência de luzes, né, que conforme o som vai sendo emitido, ele vai emitindo luzes como se fossem gráficos. Vocês não vão entender agora, mas na imagem vocês vão entender melhor, vocês vão trazer talvez essa memória de vocês. Mas conforme a frequência, o ruído, ele vai emitindo. Se for frequência baixa, ele tem um gráfico um pouco mais alto, se for um pouco mais grave, o gráfico é mais baixo, e assim conforme o som vai sendo emitido. Então ele é muito usado principalmente, né, em estúdio e bandas e tudo mais, para ele ter esse controle de grave e agudo ou frequências, né? Então para ter essa noção de controle mesmo musical, né? O dosímetro é mais para ruídos, também muito utilizado para controle, né, do ambiente do ocupante, mais voltado para o trabalhador, né, questão de segurança do trabalho. Já esse, ele é um pouco utilizado para naquele período que o trabalhador vai estar ocupando lá. Então, se são 8 horas de trabalho, esse aparelho fica 8 horas ligado, pegando todos os ruídos e sons que tiver perto dele. Aí tem o calibrador, né, para poder justamente fazer essa calibragem desse equipamento conforme a norma. E temos alguns parâmetros aí que a gente vai estar trabalhando em relação a esse máximo, mínimo, o que é ideal, né, para cada faixa. Então, o decibelímetro... Só uma pergunta. Então, esses equipamentos que você está mostrando, decibelímetro, o dosímetro, o parâmetro de chave, o que, principalmente, né, o decibelímetro e o dosímetro, a diferença deles é a resolução? Tipo, o dosímetro, ele é mais para intensidades mais baixas, para eu poder captar a variação dela, e o decibelímetro, ele tem uma amplitude maior de captação? Não só isso, mas é questão assim, o dosímetro, ele mede o tempo total daquele ruído, vamos dizer assim.
daquele som. Vamos supor numa serralheria. Então, o ocupante está 8 horas lá, trabalhando com máquinas e solda e aquele barulho de corte. Então, ele vai captar os 8 horas desse som. E aí ele vai converter isso mais em porcentagens de ruído. Se está dentro da faixa ou não. Já o decibilímetro, ele já mede realmente a pressão do decímetro, do decibéis, do decibéis. Então lá ele vai falar, até porque ele, conforme o barulho, ele emite o decibéis. Então se ele ligou a serra, ele emite uma certa quantidade de decibéis. Se ele desligou, aquele decibéis já baixa. Então o decibelímetro, ele mede o decibéis. Então é uma faixa curta de tempo, mas para ter uma noção realmente de quantidade de decibéis. Então tem depois que é feito todo esse cálculo, logicamente que o aparelho pode ficar ligado 8 horas, por exemplo, só que o pesquisador ele tem que pegar esses dados, sentar atrás de um programa, inserir toda essa informação, aí sim ele vai emitir um resultado que o próprio decímetro já faz. O dosímetro já faz. Então, é como se o dosímetro ele acumulasse a medida. Exatamente. Tá. Então, ele vai acumular todos aqueles decibéis durante todo o dia, aí ele faz todo um cálculo e mostra a porcentagem do ruído daquele ambiente. Já o decibelímetro, ele é naquele curto período que você precisa. Instantâneo. Instantâneo, exatamente. Mais ou menos isso. Ótimo. Então, o decibelímetro, então, tem duas faixas aí de precisão, né? O tipo 1 e o tipo 2. Então, esse daqui, ele é uma tolerância de mais ou menos 0,7 de decibéis, ideal para o uso do profissional, geralmente vai utilizar, né? Então, é um equipamento mais menos usual, né? Principalmente pela gente, o pesquisador, enfim. Então, é mais usado mais para meios profissionais como perícia, laudos, né, estudos mais de impacto ambientais. Então é um equipamento um pouco mais preciso, vamos dizer assim. E já o segundo, ele é um pouco mais usual, né, você até compra ele mais facilmente, até nesses sites. Então a tolerância dele já é mais ou menos em 1 decibéis, né, indicado para ensaios, né, e avaliações de ruído, pesquisas, monitoramento de áreas de indústrias, né, enfim. Então ele é mais usual esse segundo aí. Então a diferença você vai ver é pouca coisa, mas já faz uma diferença. Então, esse aqui é o aparelhinho, tá, o decibelímetro. Tá? Então, pouca coisa, parece que parece pouco, mas a escala em dB. Então isso engana um pouco. Olhando, né, olhando, vendo... 0,3, não. Exatamente, se for ver somente 0,3, parece pouco, mas se for ver no modo geral, né, em questão de sensibilidade, ele é bem alto, a diferença de um aparelho para o outro, no caso. Então, esse decibelímetro tem um microfone aqui na ponta, né? Tem uma parte de digital aí no meio, tem umas teclas. Então, é um aparelhinho bem pequenininho, deve ter seus 15, dependendo do modelo, logicamente, mas varia aí de 15 centímetros, é pequeno, então fácil de manusear, fácil de carregar. Então, é prático. Temos o dosímetro, né, de ruído. Então, ele já mede, igual eu te falei, por um longo prazo, para que ele capte todos os decibéis durante todas essas horas, e aí ele calcula a porcentagem de ruído durante aquele período. Então, esse sim, ele tem que ficar próximo, geralmente, do trabalhador ou de quem está sendo analisado, né? Então, geralmente ele fica mais próximo possível para captar o máximo de ruído perto daquele profissional, né? Para ele ter realmente a sensação necessária de som que poderia estar chegando no ouvido daquele ocupante. Então, ele vai medir a exposição acumulada durante todo o tempo, tá? Ele vai fazer aplicações aí no meio ambiente, para fazer com que aquele ocupante tenha, assim, uma garantia de segurança durante o trabalho, uma segurança auditiva, que eu digo, né? Então, apesar de, dependendo da situação e do ambiente, geralmente você vai ter os EPIs, né, que seria o abafador e tudo mais, mas mesmo assim, para você entregar um equipamento desse, você precisa analisar o decibéis, né, que o seu ocupante está ouvindo, né, presenciando, para depois, sim,
você analisar a situação e você entregar um equipamento que vá suprir a necessidade daquele ocupante. Então, é feito também todo o monitoramento individual, diária, de cada ocupante, de cada situação. Então, ele é bem específico mesmo, esse aparelho, né, para normas trabalhistas. Então, esse aqui você vai ver um pouquinho diferente, não muito diferente do primeiro, mas tem uma função um pouco mais longa, né, captação longa durante o dia, para que ele consiga realmente calcular essas diferenças de decibéis durante as horas. Então, você tem até uma aprisioninha aqui, que geralmente fica preso, né, no trabalhador ou no ocupante. Aí temos um analisador de espectro, que é uma ferramenta, né, muito utilizada, como eu falei, mais em bandas, em shows, em eventos, onde ele mostra gráficos conforme o decibéis, desculpa, a frequência. Então, se a frequência é baixa, alta, ou se é aguda ou grave, ele consegue mostrar nesse aparelho, e aí quem está na mesa de controle, ele consegue deixar a música um pouco mais agradável, ou elevar um determinado instrumento musical, né, fazer com que um determinado aparelho musical, um instrumento musical apareça um pouco mais do que os outros. Então, com isso, ele consegue controlar todo esse mecanismo, né. Esse aqui é um dos, logicamente, tem vários modelos, várias marcas, enfim, mas esse aqui é um dos gráficos. Para ficar mais claro, talvez vocês vão entender, a mesa de DJ. Aqui você vai ter aqueles ponteirinhos, geralmente eles são verdinhos e vermelhinhos, conforme a batida, ele sobe e depois desce. Já viram isso? Esse seria o analisador de espectro. Aí ele analisa exatamente essa batida de cada som, né? E aí você sabe se é grave, se está conforme o desejado. Aí você controla. Até mesmo dentro do seu carro, você consegue fazer isso. Então, você consegue deixar a música mais grave, você consegue deixar a música com algumas mais batidas, você consegue deixar um pouco mais confortável, ou só com a voz, né, com o vocal mais predominante do que o instrumento. Isso, dentro do seu próprio carro, tem esse analisador de espectro. Logicamente que é uma coisa de configuração de fábrica, mas esse é o equipamento, né, muito utilizado para essa função, né. Temos também o microfone de dimensões, esse já é um pouco mais específico para algumas situações, né, emissões mais cruciais, mais precisas, né. Então esse é um equipamento mais utilizado também por mais profissionais, né, não são tanto utilizados por amadores. Então ele é extremamente sensível, né, ele tem captação de sinais aí sonoros bem sutis, que vai variar aí de 50 mV Pascal. Respostas também geralmente linear, né, variando aí de mais ou menos 1 decibéis, de 10 a 20 decibéis. Ele é compatível, né, com os analisadores, então você consegue, né, bom, o analisador, você consegue conectar nesse microfone também, e aí fazer com que capte esses sons que está em volta e saber analisar, né, se está grave, se a frequência está baixa, alta, se é grave ou agudo, ou está intermediário, enfim. É um equipamento um pouco mais delicado, mais sensível, né, capta com mais precisão os ruídos ao seu entorno. Então, esse aqui queria complementar, fazer um comentário, né? Uhum. E aí é um detalhe bem interessante, bem importante, é que existe uma coisa chamada frequência natural, frequência de ressonância do material. Então, por exemplo, quando passa um carro de som com aquele som grave, se sente a mesa tremer. Por quê? Porque ele está emitindo um som grave que é a frequência natural de vibração da sua mesa. Então, para o microfone ele conseguir captar o som, você tem que fazer ele vibrar, ele tem que absorver determinada frequência. E aí, qual que é o problema? Você precisa de um material
que absorva por igual todas as frequências. Sim. Porque, por exemplo, se esse material vibrar mais no grave e menos no agudo, quando você captar e jogar para o analisador de espectro, o analisador vai dizer que a intensidade aguda é baixa. Uhum. Mas, na verdade, não é isso. É o que o microfone não tem capacidade de absorver e detectar o agudo. Sim. Então, quando você olha um microfone, o datasheet dele, você tem uma curva parecida com aquela de audição que eu mostrei, uma curva de sensibilidade do microfone. E do outro lado também é verdade. Quando você tem um alto-falante, o alto-falante ele precisa de um material que, quando você ligue, ele também vibre o mais próximo possível em todas as frequências. Uhum. Então, isso é muito difícil de conseguir. Quanto mais, digamos assim, plano é esse espectro, tanto de emissão quanto de absorção sonora, mais caro o equipamento é. Então, Esse aqui é um dos microfones mais simples que eu achei lá, né? Logicamente, você vai pegar um equipamento mais sofisticado, né? Com uma maior precisão, ele vai se tornar até um pouco mais pesado e maior, né? Para poder suprir toda essa necessidade dessas análises, né? Aqui é um microfone bem simplesinho, mas faz essa função, né? Que o professor acabou de falar. Então, ele precisa captar um máximo de frequência, parecido com o do material. Aqui, então, é o calibrador. O calibrador ele faz realmente a função que já está falando, ele calibra o próprio equipamento, então, conforme a norma. Então, dependendo da norma que você vai executar, você estuda e aplica nesse calibrador. Tá? E aí ele vai fazer com que garanta que o resultado saia fiel com o que está sendo proposto. Né? Então, ele faz todo esse... ele gera o som, né, de frequências para poder fazer a calibragem do equipamento. Né? Então, aqui eu vou mostrar o lado esquerdo é só ele, e aí o lado direito é utilizando o decímetro para poder... decibelímetro, desculpa, para poder fazer a calibração. Então, nós temos dois aparelhos ali do lado direito, né, que é o calibrador e o decibelímetro. Então, existem alguns desafios, né, quando a gente fala em análise de dados, ou até mesmo na coleta de dados, voltado, como a gente está falando do som, logicamente, de acústica, mas a gente fala no modo geral, né, mas voltado para a acústica, a gente tem alguns desafios e tem algumas práticas, né, boas práticas para ser executado. Então, alguns desafios seriam condições climáticas, né, então isso, por exemplo, o vento, em determinado ambiente, por exemplo, principalmente em ambiente aberto, você não tem esse controle, né, do meio ambiente para que você faça a coleta de uma determinada pesquisa, né, então o vento ele pode atrapalhar, a umidade também afeta a questão da captação, até porque o som, como o Newton falou, ele propaga de molécula para molécula. Né? Então, logicamente, quando está em sólido, ele propaga mais rápido, no ar um pouco, na água um pouco mais lento, no ar um pouco menos, e no vácuo ele não propaga. Então, a umidade em si faz com que possa, né, fazer uma distorção do resultado, ou até mesmo da coleta dessas informações. Então, tem que tomar alguns certos cuidados, né, ao utilizar equipamentos em determinados ambientes, né, por causa das condições climáticas. Ruídos também, né, que vêm de fora, que você às vezes não está prevendo e não está querendo captar, isso pode atrapalhar também, então tem que tomar um certo cuidado, né, ao utilizar um equipamento. Algumas frequências, quando está muito baixa também, isso pode atrapalhar, se você não souber utilizar o equipamento, ou estiver utilizando o equipamento errado, os seus dados também podem sair
com uma certa deficiência, né, em relação ao que você está procurando. É exatamente isso que eu tinha acabado de comentar sobre os microfones. Uhum. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, Uhum. mas captar frequência grave é um problema. É mesmo. É mais difícil do que... Os microfones são muito mais específicos e muito mais caros. E geralmente o microfone que consegue captar muito bem o grave, separar bem as frequências graves, ele é péssimo na captação do médio ou do agudo. Ou ele capta muito grave e muito agudo, mas não consegue captar médio. Então, Aí seria interessante usar vários tipos de microfones, talvez? Isso. Se você quiser uma captação totalmente uniforme, sim. Ou então, né, que aí depende do que você está trabalhando. Mas, por exemplo, imagina uma bateria. A bateria tem um bumbo, que é grave, tem a caixa, que é mais aguda, tem o prato, que é mais agudo ainda. Então, o que você faz? Você usa um microfone que só pega grave no bumbo. Porque você só quer o grave mesmo. Ele só vai emitir grave. Então, aí você usa ele, beleza. Na caixa, você vai colocar um microfone que capta bem no intermediário e... Mas não, eu quero gravar a voz de uma pessoa perfeitamente. Aí você vai ter que fazer uma mistura de tudo. Tem microfones muito bons que a gente tem uma faixa de frequência de fala, né? Então, ele capta bem toda essa faixa, só que se você tiver um pouco mais de grave, ele não vai pegar também. Entendi. Então, tem tudo isso por trás. Temos também a parte da calibração, né, regular dos equipamentos. Então, não basta você ter o equipamento bom, mas sim ter um equipamento bom e calibrado regularmente. Então, é um conjunto, né, de situações para você ter uma coleta de dados que vá realmente ser fiel com o que você está tentando coletar, né? E também a qualificação dos profissionais. Então, você não adianta ter um equipamento bom, um equipamento calibrado e não souber utilizar. Então, você tem que saber utilizar aquele equipamento numa determinada situação e estar com o equipamento calibrado para que você consiga o seu objetivo, né? Então, algumas considerações aqui. O conforto, então, ele é uma combinações, né, de duas coisas. Geralmente, é o material com o projeto. Então, o conforto que você está tentando buscar, que tenta buscar, né, para um determinado ambiente, ele é a união desses dois. Você tem que ter um bom projeto e saber o material que você vai utilizar para inserir naquele ambiente. Tá? Você também tem que ter a importância das medições e as normatizações. Então, tem que saber as questões, igual a Newton apresentou, das frequências, dos decibéis em relação ao que é confortável, o que não é, o que as normas solicitam para cada ambiente, né? Temos também a questão da tendência, né? Então, os materiais, cada período está saindo um material novo no mercado, então você tem que estar sempre antenado nessa evolução, né, desses materiais, da própria tecnologia, né, que está muito avançada. Então, a cada tempo tem uma tecnologia nova no mercado que pode suprir, talvez, o que você procura. Né? Tem que estar sempre de olho no site da Shopee. O que tiver mais barato, vai. Não, o pessoal tá impressionante. Sério mesmo? De qualidade e preço em equipamento. Eles estão superando marcas, digamos assim, super tradicionais, estão ficando para trás. Louco. O pessoal está vendendo um preço super em conta. Está muito, muito, muito acessível esse tipo de equipamento hoje. Que bacana. É mais fácil para pesquisas também, né? Você incentiva os pesquisadores a ter um equipamento, né? Vale a pena conferir. Então, a questão da medição acústica também é extremamente importante para a saúde, né, e o conforto do ocupante, tanto do próprio morador da residência, como de escritórios, indústrias, né, comércios. Isso
a gente tem que levar em consideração. Imagina uma pessoa trabalhando aí suas 8, 10, 12 horas, com ruído desconfortável, né? Então, chega no final do dia, a pessoa está totalmente com a saúde destruída, né? Então, por isso que existem as normas, as normativas, as leis, para que seja cumprida, para que essa pessoa, esse ocupante, não tenha nenhum tipo de prejuízo futuro, né? Escolhas corretas, né, dos equipamentos é extremamente importante, porque, igual eu citei, não adianta você ter um equipamento bom, mas não saber usar, ou está desregulado, os dados vão sair errados de qualquer maneira. Então, você tem que ter essa união, né? Ter um equipamento bom, saber manipular e estar sempre calibrado. Né? E o que eu acabei de falar, né? A formação técnica, então, você sempre está buscando, né, informações, qualificações para utilizações desses equipamentos e até mesmo para estudo das próprias normas, porque também isso não adianta ter todo esse conjunto e não saber utilizar a própria norma num determinado ambiente. Então, a importância de tudo isso nessa consideração. Aqui tem algumas referências, né, que foram buscados, e é isso. E é isso, muito bom, parabéns pela pesquisa, pela aula. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, eu quero mostrar umas coisinhas, então. Vamos lá. Aproveitando o gancho. Professor, antes de começar, eu posso dar uma saidinha e deixar o celular no carro escutando você? Eu não vou conseguir ver se falar com você, mas eu vou estar escutando a aula, pode ser? Eu queria... Tem que ser agora? Você aguenta 5 minutos? Aguento. 5 minutos, tá. Vai. Que é especialmente para você. Aqui é aquela coisa que eu acabei de falar sobre o microfone. Então, aqui é um modelo... Vocês estão vendo um gráfico? Na tela? Sim? Sim. Sim? Beleza. Então, isso aqui é um microfone muito tradicional. E isso daqui é a curva de sensibilidade dele. Então, a resposta relativa, né? O pessoal coloca em 0 dB, que significa que é uma referência, tá? O 0. Dentro aqui, olha, não dá nem para ler direito, mas eu acho que é 200 Hz, 250, não consigo ler aqui. Até 2K, que é principalmente onde está a região da nossa fala, ele tem uma resposta praticamente plana. Então, esse microfone aqui é um microfone muito bom para falar, para cantar, etc. Mas observa como a curva cai aqui para baixo. É um microfone que não consegue captar a frequência grave. Então, se você colocar esse microfone, por exemplo, eu disse lá, no bumbo da bateria, ele vai dar uma resposta em dB muito baixa, como se você não estivesse tocando. Ele não tem sensibilidade. E por outro lado, quando você ultrapassa 2 kHz, ele começa a responder mais, dá mais sinal do que realmente está acontecendo. Então existe essa resposta de frequência, né, de cada microfone. E o decibelímetro, quando você mede ele, o que ele está medindo? Ele está medindo toda essa área aqui embaixo da curva. Ele está somando todas as frequências que foram calibradas e calculando essa área aqui embaixo da curva que ele captou em energia. Beleza. E aqui é um outro exemplo. Aqui é um microfone totalmente diferente. Olha como muda o espectro dele. Então, é um microfone que pega bem o subgrave, aí no médio, para o agudo, ele perde, ele quase não consegue pegar, e no super agudo ele é super sensível. E além disso, ele tem um padrão de calibração, de captação. Então ele capta muito bem o som frontal, mas lateralmente ele vai perdendo essa sensibilidade também. Então ele não consegue captar o som vindo de qualquer direção.
e cada microfone tem um espectro, né, uma curva polar de captação diferente. Aqui até ele coloca, né, a legenda que nessa região aqui ele capta melhor as frequências próximas a 1 kHz. Nessa outra região ele capta melhor 250 e assim por diante. Tá, já vi isso. Outro detalhe, existe uma coisa chamada série harmônica. Então, quando você fala, ou quando um instrumento toca uma nota, na verdade, o que soa não é aquela frequência, é a série harmônica daquela frequência. Então, por exemplo, aqui, se eu estiver falando em 327 Hz, que é aproximadamente a frequência que eu estou falando aqui agora, não é só essa frequência que está saindo uma série de outras frequências junto, séries chamadas de harmônico. Então, se eu falar em 65 Hz, isso vai ser a frequência predominante, ou seja, eu vou ouvir esse super grave, mas junto com ele vai vir 130, só que esse 130 vem com uma intensidade menor, 196 com uma intensidade menor ainda, 261 com uma intensidade menor ainda, e assim por diante. Então é por isso que você ouve uma nota de violão ou uma nota de um violino, e você sabe que é um violão ou violino, mesmo que ele estiver tocando a mesma nota. Por quê? Porque eles vão emitir todas essas frequências, só que em intensidades diferentes. Então, quando você está num ambiente fechado e alguém fala alguma coisa, o que vai reverberar, por exemplo, no ambiente, não é só essa frequência principal, é a série harmônica inteira. Então, se você tem uma parede que reflete muito o agudo, mesmo que você esteja falando uma frequência grave, vai ter uma frequência aguda que vai ficar reverberando dentro do ambiente. E o que mais? Aí sobre o analisador de espectro. Então, quando a gente fala, eu acabei de dizer que existe essa série harmônica. Quando você faz um som com a sua voz, mesmo que seja um A, ele tem aquela série harmônica inteira. Ou seja, eu estou emitindo, na verdade, um conjunto de frequências, que quando somadas, dão o espectro de frequência daquele som. E aí foi comentado, né, sobre a transformada de Fourier, que a transformada de Fourier é exatamente isso. O microfone está captando a pressão no tempo, né? A pressão sonora e etc. E essa pressão foi variando. Se eu pego isso e faço a transformada de Fourier, eu tenho esse gráfico aqui que me mostra exatamente quais frequências foram captadas por aquele equipamento de medida, né? Pelo microfone, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, só que um exemplo mais bonitinho, mais visual, né? Você tem o espectro em intensidade no tempo, e aí você decompõe através da transformada de Fourier em várias frequências, e daí você tem um espectro de frequência e você sabe a intensidade de cada frequência daquele som. E mais um exemplo. E aí, o último exemplo, de novo, né? Por mais complexa que seja, quando você faz essa transformada de Fourier, você decompõe em várias ondas, várias frequências diferentes, e você consegue medir qual que é a intensidade a pressão sonora, qual que é a intensidade de som por frequência que está sendo emitido ali. Bom, era isso que eu tinha para complementar. Você vai lá, Edson, agora? Vai lá rapidinho. Vai começar a apresentação da Natália, né? E o César, certo? Então, uma pergunta. Natália e César, vocês acham que vocês terminam a apresentação em 40 minutos? Ou eu acho que não. Vai lá, Edson, rapidinho.
Tá, eu vou só, então, entrar pelo... Professor, eu acho que a gente não acaba em 40 minutos. Então. Mas eu já estava com isso em mente, eu já tenho o plano B aqui. Tá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apresentar o material que eu preparei, tá? Adiantar, aí amanhã vocês apresentam. Tá bom? Então... Professor, eu também preciso ir para o trabalho, eu vou passar para o celular, tá? Não, tá bom. Depois assiste a gravação. Tranquilo, aí, como tem a gravação, aí vai ficar fácil. Aí eu vou sair aqui, aí eu vou pedir permissão de novo pelo celular. Tá, beleza. Então, para a gente aproveitar o nosso tempo, eu quero mostrar para vocês mais uma técnica de... Deixa eu desativar aqui. Pronto. Quero mostrar para vocês mais uma técnica de análise instrumental. Então, essa técnica, eu acredito que vocês vão ver em algum artigo, que são técnicas de análise térmica. Essa primeira a gente vai falar amanhã também sobre ela, professor. Aparece bastante nos nossos estudos térmicos. Ah, ótimo. Então, bom, eu separei o material aqui, eu vou falar se faltar alguma coisa. Não, então, vocês vão falar sobre o TGA e o DSC amanhã? Eu tenho quase certeza de que o DSC sim também. O César está abrindo nossa apresentação aqui para olhar, porque a gente subdividiu a apresentação em 4 itens ali, que era tensão térmica, expansão, capacidade e tem mais uma que eu esqueci. São 4 tópicos que a gente pegou conforme o livro base que o senhor colocou lá. Uhum. E aí a gente foi pesquisando de cada um deles o que eram os equipamentos que faziam as medições ou o que podia... DCS, né? DCS tem, calorimetria diferencial de varredura. DSC, não DCS. DSC. Não, DSC não, professor. Mas o TGA, sim. Tá, então vamos olhar então só o DSC aqui. E aí o TGA fica para vocês falarem amanhã, qualquer coisa a gente complementa. Então, o DSC. Então aqui tem um esquema do equipamento. Basicamente, o que ele tem? Como que ele é montado? Você tem um forno no qual você tem uma referência e você tem sua amostra. O que é a referência? É um cadinho, é um pote vazio. Em geral, um pote vazio. E a sua amostra, para você colocar ela ali dentro, você precisa de um pote também. Então, quando você faz a medida, você mede a referência, ou seja, a resposta do pote, e você mede a sua amostra, que é o pote mais a amostra, na verdade. E aí você utiliza a referência para você subtrair o sinal. Então, aqui você tem um sinal da amostra mais o pote, menos o sinal do pote, você tem um sinal que é só da amostra, certo? Então, por isso que tem uma referência. E isso tudo fica dentro de um forno com um medidor de temperatura controlado. E eles são ligados, tanto a referência e a amostra, por termopares acoplados. O que isso significa? O que é um termopar? Termopar é um termômetro especial. Ele é termopar porque ele é um par de dois metais. Um termopar parece uma antena. Só que são 2 metais colados um ao outro que, quando você aquece, um transfere elétron para o outro. Isso gera uma microcorrente
que é proporcional à temperatura. E aí, você medindo essa microcorrente, você sabe a temperatura que está o equipamento. E aí, a ideia daqui é o seguinte: você está aquecendo o forno. A amostra e a referência estão aquecendo junto com o forno, tudo bem? Beleza. Aí, vamos lá. Perguntinha de física básica, hein, pessoal? Perguntinha do Enem. Você pegou um cubo de gelo e colocou ele num pote. O cubo em temperatura, em condições normais. Que temperatura esse cubo de gelo tá? É 0 graus? 0 graus. 0 graus. Beleza. Então, tá lá o meu pote fechado com o meu cubo. O tempo foi passando, derreteu metade do cubo, metade água, metade cubo de gelo. Pote fechado, isolado do mundo. Vou lá e meço a temperatura da água. Que temperatura que a água tá? Maior que 0? Errado. Tá em 0. Eu chutaria 0, mas ele já tá sofrendo alteração de estado. E é esse que é o ponto. Mesmo que fora da caixa tá uma temperatura mais alta. Beleza. O cubo tá, digamos, a menos 10 graus. Você colocou ele lá a menos 10 graus. Ele começa a absorver calor do ambiente. Aí ele vai para menos 9, menos 8, até chegar em 0. Quando ele chega em 0, ele vai continuar absorvendo calor do ambiente. O ambiente está a uma temperatura maior. Só que, ao invés de usar essa energia para aumentar a temperatura, ele começa a usar essa energia para mudar de fase. Ou seja, enquanto não derreter todo o gelo, ele está absorvendo a energia do ambiente e está usando ela para mudar de fase. A hora que derreteu todo o gelo, você só tem água, que terminou a transição de fase, daí novamente ele volta a absorver calor do ambiente e subir a temperatura. Aí que a água vai para 1, para 2, para 3, para 4. Né? Esse calor absorvido para que haja transição de fase é o que é chamado de calor latente. E por que eu estou explicando isso? Porque aí a gente pensa no cubo de gelo lá dentro do DSC. Porque o que vai acontecer? Imagina que um cadinho está vazio, o outro tem um cubo de gelo. Aí o forno está aquecendo, menos 10. Ele mede a referência está numa temperatura. A amostra está na mesma. Você sobe a temperatura do forno. Todo mundo está subindo a temperatura igual. Só que a hora que um começar a fazer uma transição de fase, você pode continuar subindo a temperatura, porque esse que está fazendo a transição de fase vai continuar na mesma temperatura. Ele vai pegar o calor e vai usar para fazer a transição de fase. E a referência que está vazia vai continuar subindo a temperatura. E aí você mede a diferença de temperatura com esse termopar. E por que isso é importante? Porque assim você consegue descobrir temperaturas características do seu material. Então, que temperatura que ele troca de fase, que ele cristaliza, que ele funde, que ele vaporiza, que ele desidrata, se ele entra em combustão, se ele está polimerizando, etc, etc, etc. E daí, um ótimo exemplo para vocês, que aqui a gente tem 4 gráficos. Vamos olhar um. A curva em preto é o TG, que vocês vão falar mais amanhã. A curva pontilhada é o DTG, que vocês também vão falar sobre ela amanhã. E aqui a gente tem uma curva de DSC que mostra o quê? O que ela está mostrando? Que, de acordo com o que está aumentando a temperatura,
a amostra está absorvendo energia de um jeito diferente. Então, isso aqui é um indício de que ou a amostra está dilatando, ou a amostra está mudando a capacidade térmica dela, e assim por diante. E aqui, de repente, a gente tem um pico endotérmico. Então, significa que ela absorveu energia, e aqui a gente tem uma perda de massa, né? Então, ela absorveu uma energia para alguma coisa ir embora dela. Alguma coisa está evaporando aqui a 504 graus Celsius. E aí depois ela volta a cair, tem uma outra mudança que, por estar subindo, com certeza eu tenho um material novo ali, que tem outras características mecânicas, físicas e químicas, certo? Ou seja, olhando esse gráfico, eu vou estudar um material antes desse ponto e eu tenho um outro material depois desse ponto. Lembra da difração de raio-x? Lembra do FTIR? Com certeza, antes desse ponto, eu vou ter um resultado de difração de raio-x, de FTIR, né? E depois desse ponto, eu vou ter outra difração de raio-x e um outro FTIR, dois materiais diferentes. Um dos próximos tópicos que a gente vai falar, vocês já devem ter visto em artigos, sobre microscopia eletrônica, né? Aqui pode ser que eu tenha uma morfologia de amostra, e aqui eu tenho uma outra morfologia de amostra, né? E aqui é uma caulinita, né? Que é um material, desculpa, qual que é o termo correto? Me ajuda, Natália. A caulinita, ela faz parte do solo. Então é um solo. Como se fosse parte do quartzo ali, das matérias do solo. Silt, cal e... Como é que é? Silt, cal e matéria orgânica. Isso que eu queria, mas tem um termo melhor que fugiu, mas é isso, né? É um tipo de solo, né? Uma composição de solo. E aí, nesse estudo aqui, eles estudam várias composições diferentes, e cada uma delas tem uma curva de TG, DTG e DSC diferentes. Então, era essa técnica que eu queria mostrar. Então, você consegue... E é interessante que, quando tem uma transição de fase, como eu havia dito, às vezes o TG não muda nada. O TG continua em 100%. Mas aí aparece um pico no DSC. Ou seja, a estrutura do material pode ter mudado internamente, mas a composição química não. Então, muitas coisas acontecem nesse sentido, né? Transição de fase dentro de um material. Mesmo que seja... Aí, mais uma coisa, quando a gente fala de transição de fase, a gente lembra lá do ensino médio que eu tenho a fase líquida, sólida e gasosa. Não, esses são os estados físicos da matéria. Porque dentro do estado sólido, eu posso ter várias fases diferentes, mesmo com a mesma composição química. Eu mudando a temperatura, o material, aquela composição química, ela pode se reorganizar numa nova estrutura. Lembra das estruturas cristalinas que a gente viu? Então, dependendo do que eu fizer com o material, como eu fabriquei ele, como eu aqueci ele vai ter uma determinada estrutura. Então... tem nos estudos que a gente fez aqui para o trabalho, fala justamente disso, que conforme ela vai aquecendo, as moléculas vão se vibrando em intensidades diferentes, elas vão se reorganizando e formando novas cadeias. Sim. E daí, às vezes, você tem um material amorfo, ele pode virar um material cristalino, você pode ter perda de matéria orgânica, ou essa matéria orgânica se reorganiza dentro dessa estrutura também, e aí vai longe a discussão, né? Aí tem que estudar o material, etc.
Mas essa técnica DSC é uma técnica utilizada para isso. E a maioria dos equipamentos hoje, ele já faz o DSC e o TG junto. Eles chamam TG e DSC simultâneo. Existem os equipamentos separados, um que você faz só o DSC e outro que você faz só o TG, mas é bem comum hoje ter um que faz as duas medidas ao mesmo tempo. Porque às vezes você pode ter uma heterogeneidade na sua amostra, quando você faz o DSC, ele decompõe numa temperatura ou decompõe uma quantidade grande de material. Aí você faz o TG, o DSC, é um pouco diferente a composição, porque o seu material é heterogêneo, e aí a temperatura de degradação não bate direito. E aí você fica, nossa, o que está acontecendo? Na verdade, é só porque o material é heterogêneo e etc. Bom, e era isso. Eu ia falar do TGA também hoje, mas já que vocês vão falar amanhã, então amanhã a gente conversa mais sobre isso. Então, acho que por hoje é só, pessoal. Daqui a pouco, de hoje para amanhã, eu coloco a gravação para vocês na pasta. E amanhã é 5h30, professor? Oi? Amanhã é às 5h30? Isso que eu ia falar agora. Amanhã, 17h30, a gente começa. E é isso. Até amanhã, pessoal. Bom descanso, bom final de dia. Até mais. Tchau, professor. Até mais.